Bom, pessoal, vamos conversar hoje sobre envelhecimento saudável, né? O envelhecimento saudável, vamos considerar que o elemento é um envelhecimento onde você não tem uma patologia que te impede de ser produtivo ou ativo, né? Porque quando nós envelhecemos, há uma tendência evolutiva natural, segundo as pesquisas, né, que nós desenvolvamos alguma doença. Por exemplo, você sabe, tem aquela regra básica, né? Se você envelhecer o suficiente, você terá um câncer de próstata, isso para os meninos. Mas para todos nós, se você envelhecer, né, e viver o tempo suficiente, provavelmente você vai ter uma osteoartrite. Por quê? Porque no processo de envelhecimento, você começa a ter uma alteração do equilíbrio metabólico, onde o anabolismo começa a perder para o catabolismo. Automaticamente, a nossa capacidade regenerativa diminui, né? E nós desenvolvemos processos onde as agressões se acumulam, né? Gerando o que eu chamaria de desmetabolismo, alteração metabólica. Quando você fala em envelhecimento saudável, o conceito básico não é envelhecer o tempo de vida, porque nós, com certeza, ou com certeza quase absoluta, existe uma minoria que não passa por isso, né? Vamos desenvolver um período de morbidade, ou seja, vai ter um tempo que você vai ter uma doença, né? O envelhecimento não é estender a vida, é estender a vida com saúde, né? Ou seja, o conceito de envelhecimento está nesse gráfico de baixo aqui, onde você envelhece com o tempo, você vai perdendo a sua capacidade, isso não tem assim como você evitar. Você nasce com uma sobra, né, com lucro, mas, por exemplo, a força você vai diminuindo, né, a força que você tinha quando você tinha 20 anos, você não tem aos 40, aos 60, isso é natural. Você pode continuar fazendo exercício para manter sua qualidade de vida, é lógico, você não tem a mesma força, mas tem que manter sua independência. E o período de morbidade? Existem pessoas que morrem antes de desenvolver qualquer doença, mas tem pessoas que desenvolvem patologias e isso pode influenciar a qualidade de vida. Um diabetes, uma hipertensão, um câncer, né? Isso provavelmente existe uma chance muito grande de acontecer, mais cedo ou mais tarde. O ideal é que aconteça o mais tarde. Então, quando se fala em envelhecimento, nós falamos também em expansão da vida, além da expansão da saúde, né? O processo de envelhecimento é estudado há muito tempo, então eles começaram aí desde 1939, sabemos que a restrição calórica, ela expandia o tempo de vida em, ratos, né. De estudos anteriores, eu vi também dados mostrando que o uso de antioxidantes aumentava o tempo de vida em camundongos e também em, moscas, né, mas a gente usava naquela época a Drosophila melanogaster. Você tem aqui em 1993 influenciando 2 genes, o DAF2 e o DAF16 influenciando na vida de vermes, né? As sirtuínas foram identificadas como genes de longevidade já em 95, as sirtuínas ainda estão em estudos, né? Estimular as sirtuínas é uma intervenção anti-envelhecimento. Em 2000, eles começaram a falar do NAD, o NAD+, né, em relação ao envelhecimento. O NAD Buster, ou aumentadores de NAD, com certeza absoluta, devem ser acrescentados nas nossas terapias anti-envelhecimento. Em 2003, saiu a primeira relação do TOR, uma variante de alfarrapamicin, né, que é o mTOR, envelhecimento. Se você expressa mais o mTOR, você envelhece mais rápido, exatamente porque as suas células replicam mais rapidamente, né? E aí o que vai acontecer com você? Por replicar mais rapidamente, você encurta telômeros, né? E o telômero é aquele reloginho biológico nosso. Por isso que a rapamicina é associada à extensão da vida, porque a rapamicina é quem deu o nome de mTOR ao mTOR, aquela proteína, né? Que é o fator de transcrição. Em 2008 saiu o primeiro trabalho de metformina. A metformina estimula a biogênese mitocondrial, né? Ela bloqueia durante o tempo que você está metforminizado, eu sempre uso esse termo, bloqueia o complexo mitocondrial, diminuindo o seu ATP, aumentando o AMP. E ao aumentar o AMP em relação ao ATP, você estimula a biogênese mitocondrial, assim como quando você aumenta o NAD+, né? Você estimula a biogênese mitocondrial, estimula genes associados à longevidade. O IGF-1 também foi descrito como um sinalizante para a longevidade. Algumas combinações de drogas demonstraram aumentar o tempo de vida, por exemplo, uma metformina com a rapamicina, e eu vou conversar para vocês, né?
Eu até pensei em usar a rapamicina no dia a dia, mas eu achei que ela eu falei assim: "Eu queria usar, mas eu não consigo comprar rapamicina, que eu não sei se já viram o preço da rapamicina, é caríssima, né". Em 2018 saiu o primeiro trabalho clínico com senolíticos, o que que é isso, né, eliminar suas células senescentes. Então, com o tempo, o que acontece com você, né, você se expõe a um ambiente, esse ambiente, é lógico, ele vai agredir você num determinado momento. Por exemplo, poluentes ambientais, um lugar muito quente. Eu até estava vendo um comentário na rede social falando: "Ah, o calor é muito bom para a saúde". Na verdade, não é. Você tem a temperatura ideal para você viver. Quando você aquece demais o ambiente, você tem mais mortalidade. Outro ponto interessante é a sua relação fisiológica com a sua microbiota, né? A desbiose associada ao envelhecimento, o estilo de vida, a nutrição, né? Quando você, por exemplo, passa por falta de nutrientes fundamentais. Vou dar um exemplo muito simples: o manganês. O manganês ele é componente de uma enzima chamada superoximutase, situada na sua mitocôndria. Então, quando faltar manganês, você terá estresse oxidativo na mitocôndria e, consequentemente, agressão metabólica à sua mitocôndria por radicais livres. E é lógico que isso vai comprometer sua saúde. Dentro da vida intrauterina, né, o que a mãe faz reflete na criança, né? E ela gera o que a gente chama de um epigenoma, que vai influenciar o nosso processo de envelhecimento. E o ambiente social também é fundamental, né? Incluindo a sociabilização, o que você consumiu, o estilo de vida que você leva e até o dinheiro, né, que você tem na sua conta bancária. O que é- Perdão, pegar uma água. O que acontece então? Com o processo, com o tempo, essas agressões elas vão se acumulando, né? Essas agressões vão se acumulando e essas agressões refletem na célula. Hoje nós não falamos mais só de envelhecimento, falamos de envelhecimento celular ou envelhecimento molecular. Por quê? Com o tempo você vai tendo acúmulo de agressão no seu DNA, gerando mutações, né? E isso não é toda a célula que é agredida no DNA. Você sabe que o seu corpo pode ter agressão muito alta numa região ou muito pouca numa região, por exemplo, a pele. A sua pele ela é altamente agredida, é um meio, a radiação ultravioleta é o principal modo de agressão. Então, o DNA do sua pele, do seu creatinócito, do seu fibroblasto, ele sofre agressão, milhares de agressão por dia, né? E essa agressão gera mutação. E o que que a mutação gera? Uma proteína alterada. Então, o primeiro reflexo, as mutações geram alteração da proteína, ou seja, uma alteração na proteostase. Então, sua capacidade de fazer uma proteína e destruir aquela proteína defeituosa vai ser alterada. Por quê? Porque a própria destruição da proteína alterada precisa de proteína para fazer isso, ou precisa, por exemplo, enzimas, né? E com o tempo você vai gerando alterações metabólicas, o seu ciclo celular se altera, você tem alteração na sinalização, e essa sinalização é interessante porque, né? Vamos imaginar, chega uma bactéria no seu neutrófilo. Seu neutrófilo terá menos capacidade de fagocitar essa bactéria, mas chega um hormônio para atuar na membrana aqui, né? Sua célula senescente, né? Vai ter menos capacidade de responder àquele hormônio. Além de que a própria produção de hormônio cai, porque grande parte dos hormônios depende de uma função metabólica. Por exemplo, a insulina é uma proteína, então ela depende da homeostase proteica, né? E você tem alterações epigenéticas que não acontecem só durante a sua vida intrauterina, ela acontece na sua vida toda. Então, até o dia que a gente morre, eu vou dizer para você que a gente está mexendo no nosso DNA. Eu vou dar um exemplo para você. Câncer. No câncer, quando a sua célula muda o comportamento e começa a ser altamente glicolítica anaeróbia, você gera o que a gente chama de lactilação de estonas. E o que, que essa lactilação de estonas faz? Torna o câncer mais glicolítico anaeróbio e mais glicolítico anaeróbio ainda. Né? Ou seja, metilação, lactilação, succinolação, palmitoilação, você tem um monte de sistemas para controle do seu epigenoma, né? E essas mudanças epigenéticas se carregam durante muito tempo, né? Até você morrer. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir reverter. Eu ainda não sei quando não, mas eu estou estudando loucamente isso para tentar reverter, principalmente o meu envelhecimento, né? Mas vamos tentar. A estabilidade genômica advém das mutações e como as suas células replicam, você tem o atrito telomérico, o encurtamento de telômero. A cada divisão celular, você tem uma diminuição do tamanho do seu telômetro. E quando o seu telômetro encurta muito, você fica com
diminuição da capacidade de divisão dessas células. Automaticamente, o que acontece com você? Você terá menos capacidade de replicação celular e você vai ter que acumular essas células defeituosas, né? E a agressão ao DNA da mitocôndria e a sinalização celular do núcleo vai gerar disfunção mitocondrial. O problema é que, com o tempo, essas mitocôndrias disfuncionais acumulam, né? E aí como é que acontece com a mitocôndria? A mitocôndria simplesmente ela sofre fissão, ela divide em duas, né? Então, a mitocôndria ela se reproduz assim, né? E aí o que acontece com a mitocôndria disfuncional? Quando ela está no seu corpo e a sua célula se divide, a mitocôndria disfuncional vai migrar e vai se dividir também. Então, eliminar a mitocôndria disfuncional é uma abordagem. E essa alteração na célula vai refletir aonde? A alteração no tecido. A alteração no tecido vai refletir no quê? Na alteração do órgão. A alteração do órgão vai gerar o quê? Doenças em você, né? Ou seja, alteração do seu corpo como um todo. Ou seja, você tem esse reflexo, né? Então, olha que interessante, porque começa assim. Quando você envelhece, você vai tendo alterações em vários níveis. Você muda toda a sua estrutura em termos de função. E aí você chega num ponto em que, quando você é jovem, você vai envelhecendo, as suas células entram em disfunção, por exemplo, começa a ter um aumento de variação de estonas, né? As DNA metiltransferases aumentam de atividade, chega no momento que você desenvolve umas células que são senescentes. E o que essas células senescentes fazem? Elas não sofrem apoptose, né? Elas geram inflamação, são disfuncionais e prevalecem no seu tecido. Então, com o tempo, essas alterações vão se acumulando. E uma célula senescente, ela gera, por exemplo, citocinas inflamatórias, fazendo o recrutamento imune, ou seja, ela envelhece, ela inflama aquele microambiente. Como característica básica, ela tem o telômero curto. Como característica importante também, ela tem uma disfunção mitocondrial, né? Então, é uma célula que tem alteração de função de energia. A mitocôndria disfuncional gera inflamação e gera estresse oxidativo. Então, essa célula, apesar de tudo, ela sobrevive aos trancos e barrancos, não morre, porque virtualmente não existe sinal de apoptose para ela, né? E ela tem uma alteração na condensação da cromatina. Ela gera inflamação e ela tem um comportamento que eu falo de zumbi. É uma célula que torna a célula que está do lado dela uma célula senescente também. E o que gera isso tudo? Você tem vários fatores, né? Desde o seu estilo de vida, a nutrição, o estresse oxidativo, a poluição. Tudo isso pode gerar essas células senescentes que vão aumentando o seu tecido. Então, do ponto de vista do envelhecimento molecular, você desenvolve uma estabilidade genômica. E a estabilidade genômica, lógico, você vai ter falha no reparo do DNA e aumenta, evidentemente, o dano. Com isso, você acumula mutações, né? O seu telômero vai encurtando. Automaticamente, você terá defeitos, né, da função telomérica e função celular. Você tem alteração do complexo da telomerase, que a gente costuma estimular para tentar reverter esse encurtamento telomérico. Você aumenta as suas mudanças epigenéticas, né? Então, você tem modificação não só no DNA, mas na forma como você lê seu DNA. A reorganização da cromatina se altera, você tem uma redução geral da heterocromatina, você tem uma alteração na metilação, pode ter uma hipo ou uma hipermetilação, depende do ambiente que você viveu, o que você fez com o seu DNA, né? Isso gera alteração metabólica, por exemplo, gera RNAs não codificantes, né, o microRNAs, que logo vai entrar em moda. Logo, alguma empresa vai chegar e falar assim para vocês: olha, eu doso microRNA, esses microRNAs associados à doença cardíaca, associados ao autismo, associados a TDAH. Logo eles vão começar a oferecer isso tudo para vocês. É legal para você fazer diagnóstico, mas uma vez que você gera esse microRNA, nós temos que tentar diminuir esse microRNA, né? Existem alguns estudos sugerindo alguns fitoterápicos com essa função. Como você teve mutações, como você teve mudança epigenética, você começa a ter o que? Acúmulo de proteínas disfuncionais, proteínas que geram agregados, né? Você tem repressão nas chaperonas, que é um sistema de autorregulação das proteínas, o controle de qualidade. Por exemplo, o Alzheimer, né? O Alzheimer você tem deposição de proteína beta-amiloide e proteína tal hiperfosforilada. A doença de Huntington, você tem a huntingtina. Parkinson, você tem a alfa-sinucleína, né? Você tem desregulação da detecção e extração de nutrientes. Então, quando você ingere um alimento,
a sua célula muda o comportamento dela quando aquele alimento chega, né, até a sua célula. Por exemplo, um lipídio chega através de uma LDL ou chega através da albumina, o zinco seja carregado pela alfa-macroglobulina. E aí o que vai acontecer com você? A sua capacidade de detecção desses nutrientes se altera. Então, o que vai acontecer? Você terá alterações genéticas, a modificação do efeito daquele nutriente. Você pode gerar uma disfunção metabólica, pode gerar até um alto sinal anabolizante ou um baixo sinal anabolizante. E essa sinalização tem relação, por exemplo, com o estímulo da MPK, com o estímulo do IGF-1, com o estímulo de mTOR. Ou seja, a sua célula, ela sabe que você comeu porque o alimento chega até ali. Só que quando chega, ele tem que ser detectado para ser, por exemplo, absorvido, né, na célula. Diminui essa capacidade de detecção de nutrientes, alterando a sua funcionalidade. Mas outro probleminha, você tem disfunção mitocondrial. As mitocôndrias vão acumulando, né, lesões no DNA mitocondrial, diminui o número de cópias, você tem alteração na fosforilação oxidativa, diminui a sua ressíntese de ATP, né? E a sua mitocôndria tem alterações e gera inflamação. Uma disfunção mitocondrial reflete estresse oxidativo e inflamação, mas sinais que acontecem dentro da sua célula, não fora, né? Então, a inflamação, nesse caso, parte de dentro para fora, ou seja, de dentro da célula para fora da célula. A gente está sempre acostumado a ver a inflamação acontecendo no meio extracelular, né? Quando você tem uma disfunção mitocondrial, você tem altos problemas. Você desenvolve as células senescentes, então seu ciclo celular se altera, o telômero ele é corroído, né? Você tem alteração na sensação do DNA, o dano do DNA, estresse oxidativo e aumento da expressão de oncogenes. E aqui você tem o aumento de cânceres nos indivíduos, que acontece devido ao acúmulo de lesão, que pode ser de uma célula senescente. Mas você também tem a exaustão das células-tronco, né? As suas células-tronco vão ficar indisponíveis, mesmo porque a própria célula senescente, ela diminui a quantidade de células-tronco que você tem uma disfunção imune, você tem uma disfunção replicativa, você tem uma diminuição da biogênese do ribossomo e uma falha na autofagia. O que é a autofagia? Na autofagia, eu diria para você assim, você faz uma espécie de fagia na sua casa todo dia, você limpa ela, né? Então, quando a sua casa acumula sujeira, ou você tem algo que você tem que jogar fora, como por exemplo um lixo, você joga para fora da sua casa, você manda para a lixeira, passa o caminhão e pega esse lixo. Nosso organismo não. O que a gente faz? Né? Geralmente, a maior parte a gente reutiliza. Então, você envolve aquilo que está defeituoso num fagossomo, né? E destrói aquilo, e aminoácidos você reaproveita. Nossa célula é uma alta recicladora, né? Reutiliza os aminoácidos. Então, a autofagia é uma forma de, primeiro, eliminar aquilo que está com problema. E pode ser, por exemplo, mitocôndria, é uma mitofagia. Pode ser um complexo de Golgi, é uma golgifagia. Pode ser uma célula mesmo. Então, isso é uma macroautofagia. Por exemplo, quando você ativa um senolítico, você ativa esse sistema de autofagia, né? Mas uma macroautofagia para limpeza, ou seja, o nosso corpo, eu falo sempre que o nosso corpo ele é mafioso. Não está funcionando? Destrói, some com aquilo ali, né? E o que acontece? Algo novo toma o lugar. Então, quando você tem uma mitocôndria defeituosa, que está gerando inflamação e estresse oxidativo, você elimina aquela mitocôndria e pronto, acabou a lesão, né? Aí você tem que fazer o quê? Ter uma biogênese mitocondrial, ou seja, refazer o tecido. E você tem outras alterações, a comunicação entre as células, por exemplo, neurônios. O neurônio que libera um neurotransmissor, a outra célula que está do outro lado vai receber aquele neurotransmissor e pode não despolarizar, não pode ter a reação metabotrópica, né? Os seus hormônios vão funcionar em menos quantidade, ou seja, a sensação vai ser menor, e você vai ter o famoso inflammaging, né? E você vai ter uma alteração na expressão de citocinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias. O inflammaging é associado ao envelhecimento. E aqui você tem uma célula, né? Uma célula que a gente chamaria de célula senescente, né? Essa célula senescente é uma célula que tem uma senescência autócrica, ou seja, olha só que coisa mais esquisita. Ela faz citocina inflamatória que liga nela mesma, aumentando a inflamação. Então, ela tem uma espécie de autoestímulo inflamatório. Assim como ele gera as quimoquinas, né, que vai inflamar por outro lado. Então, vai inflamar outros tecidos. Então, ele tem uma senescência autócrina, uma inflamação parácrina,
E a ativação de pró-oncogenes, ele tem ativação do próprio pró-oncogênese, né, que seria de ativação autócrina, mas ele também vai ativar pró-oncogenes em outros tecidos, uma ativação parácrina. E ele vai ter o que? A senescência periférica, ou seja, quando a sua célula senescente aparece, ela gera essa difusão da senescência, né? Tipo assim, aí eu não quero ficar sozinha, não, eu quero mais células veinhas, disfuncionais, inflamadas, né? É como se você estiver juntando um monte de pessoas revoltadas e fazendo uma passeata, né? Lógico, você sempre vai ter que arrumar pessoas que são parecidas com você, se você é revoltado da vida. A célula senescente é uma célula que tem o seu comportamento atípico, que ela faz, ela torna as células que estão do lado atípicas também, e aí ela começa a difundir, né? Ela começa a sinalizar essa senescência, ou seja, à medida que o tempo passa, a quantidade de células senescentes em você vai aumentar, né? E olha só, vai aumentar, isso é uma noção muito ruim, né? Que olha só, você já nasce com células senescentes, mas a sorte é que você nasce com um pouquinho só. Você fala assim, o que foi isso? Foi a sua mãe, né? Foi a agressão da sua mãe, ou pode ter sido até o DNA do espermatozoide do seu pai, ou o DNA metade, né? Do óvulo da sua mãe. Mas o fato é que a agressão que você recebe também na vida intrauterina durante os inícios da infância pode gerar células senescentes que vão aumentando, né? Aí vão acumulando, aí você vai desenvolvendo patologias e vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí você faz uma intervenção senolítica para tentar reverter, né? As intervenções senolíticas estão todas dando resultado. Não é aquele milagre fantástico que eles queriam, não é, sei lá, uma fonte da juventude, né? Não é uma fonte de Ponte de Leão, mas tem dado resultado, principalmente no tocante à questão clínica. A osteoartrite já tem estudos, né? DPLC também tem estudos, no Alzheimer também tem estudos. Então, você vai acumulando células senescentes, e o que acontece com você, né? Quando você envelhece, né? Essas células senescentes, elas estão localizadas no seu tecido todo, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi um produto para senescência da pele, baseado em várias moléculas. Eu usei inclusive a curcumina na forma fitossomada, que é o curete, e o resultado foi muito interessante. O pessoal começou a usar, eles falaram que com uma semana já viu o resultado, né? Eu até achei muito milagroso isso aí, mas quem sou eu para falar aí contra a palavra das pessoas que estão usando o produto, né? Você desenvolve senescência no sistema imune, a imunossenescência, seu sistema nervoso central, ou seja, essa senescência, ela não perdoa nenhum tecido. Ela não perdoa nem as suas células tronco, né? Você falou assim, eu também desenvolvo células senescentes no tecido adiposo, sim, você é de senescência cardíaca resultando em fibrose, senescência vascular resultando em fibrose vascular, mas a senescência vascular, ela começa até mais cedo. Ela, caracteristicamente, ela gera uma diminuição da produção de óxido nítrico, então, quando você tem 20 anos, você produz 100% do seu óxido nítrico. Quando você está com 40 anos, você está lá produzindo mais ou menos 60%. Quando você chega nos 80 anos, você está produzindo menos que 20%. E o que o óxido faz? Inibe a agressão plaquetária e dilata a sua artéria, né? E aí você tem também hoje os senolíticos sendo trabalhados em sarcopenia, né? Então você vê que não perdoa ninguém, nem o seu ovário ou o testículo, né? Aqui você tem, eu vou passar rápido aqui, né, para mostrar para vocês que nenhum órgão está fora da senescência. Aqui você tem a sua artéria. A sua artéria sim fica senescente. Hoje se fala em dilatar a artéria como forma de tratamento de envelhecimento, e é uma realidade. Quando o oxigênio chega melhor na sua célula, você aumenta o metabolismo oxidativo e a biogênese mitocondrial. E se fala que a mitocôndria, eles dividem assim, né? Metade da senescência é do núcleo, metade da senescência é da mitocôndria. Pelo menos foi o que o último artigo publicado mostrou nesse comentário. Eu não vou chegar a tanto, mas você tem alteração do núcleo que altera a formação de proteína, e você tem alteração no seu mitocôndria que altera a sua produção de energia. Só umas duas, com certeza você está problemas. Caracteristicamente, a sua artéria velha, ela fica mais rígida, fica mais calcificada, ela começa a ficar hipertrófica, ou seja, começa a ficar hipertrófica, só que diminuindo a luz do vaso, não aumentando o tamanho, né? O seu cérebro também fica senescente, você envelhece, né? E esse envelhecimento gera uma alteração das células dendríticas, né? Você gera inflamação, você tem aumento de desmielinização, os seus vasos começam a ficar com problemas de dilatação, a perfusão sanguínea diminui, a sua micróglia ela é ativada, né?
você tem uma diminuição da árvore dendrítica do seu neurônio, ou seja, você vai perdendo a massa do neurônio, você vai tendo alteração disfuncional, por exemplo, funcional, aprendizado, tomada de decisão, né? E eu estou desse jeito. Quando eu vou tomar uma decisão, eu fico pensando. Você fala assim, não, quando você envelhece, você fica sábio, né? Aí você pensa muito antes de fazer alguma coisa. Na verdade, tudo bem, você pode encarar isso como ficar sábio. Mas também tem muita relação de senescência, tá? Quando a pessoa começa a pensar demais antes de tomar uma decisão, pode ser uma senescência, não sabedoria, né? A coordenação motora cai, você sabe disso, a função sensorial também diminui, né? E você tem alteração morfológica, você tem a degradação da parte branca e da parte cinzenta do seu cérebro, a massa cinzenta e a massa branca degrada, você tem aumento dos ventrículos, tem um espessamento cortical e o volume cerebral diminui, né? Aí você fala assim, e o coração? A mesma coisa com o coração, a condutância altera, você pode ter mais risco de hipertrofia, fibrose, morte de células miócitos, né, cardiomiócitos, alteração na perfusão sanguínea, porque os vasos também envelhecem, né, e o seu coração precisa de muita irrigação sanguínea, e aí você desenvolve fibrose no coração, dificultando a contração do seu coração, né? Você sabe que quando a gente envelhece, a gente fibrosa fígado, rim, vaso e coração principalmente, né? E aí você terá inflamação também como base, né? Aí o seu coração jovem vira um coração velho, o ventrículo esquerdo tende a hipertrofiar, porque tem que fazer mais força, então ele fica mais anaeróbio, né? Mas ele também tem a fibrose, o que complica tudo. E aí você fala assim, mas o que mais envelhece? O seu vaso. O seu vaso, ele espessa a parede, ele diminui a capacidade de dilatação, ele aumenta o risco de calcificação, as células senescentes dessa parede aqui aumentam, aqui também, né? Na camada íntima média. Você tem todo aquele processo de atrito telomérico, disfunção mitocondrial, né? E aí complica mais que a produção de óxido nítrico diminui, aumenta a ação da angiotensina 2, né? Então você tem o processo de que quando você envelhece, o seu vaso tende a ficar hipertrofiado, mas com a luz menor e com uma dificuldade de dilatar. E o inflamage gera inflamação nesse vaso, então você tem a tendência a ter uma proteína C reativa aumentada. Mas o seu pulmão também envelhece, né? O espaço, você tem o aumento do espaço aéreo, ou seja, o espaço vazio, o tamanho do alvéolo aumenta, mas a densidade dos bronquíolos diminui e a parede diminui também, né? Ou seja, a capacidade de dilatação dessa parede diminui e a capacidade de trocar oxigênio diminui junto, né? E aí você também gera fibrose no seu estroma, inflama, gera alteração na função mucociliar, sua produção de muco diminui, né? Você tem um desbalanço metabólico, sua disfunção mitocondrial, alteração da matriz extracelular. Então, seu pulmão envelhece também, assim como o seu músculo. O seu músculo tem uma diminuição da árvore de inervação, ou seja, você tem uma denervação muscular com a diminuição dessa ramificação dos neurônios motores, né? Você tem uma diminuição da irrigação sanguínea, você tem disfunção mitocondrial, você tem a fibrose, você tem o processo inflamatório, ou seja, você vai tendo o que nós chamamos de perda de massa muscular. Isso gera o quê? Um processo inflamatório, você tem mais estresse oxidativo, a sua força diminui. O processo de envelhecimento também, do mesmo jeito, pelo aparecimento de células senescentes. Você tem fibroblastos senescentes associados ao envelhecimento. Esse neurônio aqui, é um neurônio que está beirando a senescência, né? Ele vai tendo uma diminuição da árvore dendrítica, então automaticamente a inervação do nervo, do músculo diminui. Mas seu fígado também envelhece, né? Então, seu fígado tem uma redução de função, ele tem uma alteração no volume, aumenta a fibrose, né? O fígado diminui de volume, aumenta a sua fibrose, a capacidade regenerativa diminui, aumenta a inflamação e a necroptose, ou seja, a morte das suas células, né? Você tem uma lesão constante do seu fígado e isso é associado ao processo inflamatório. Você diminui a produção de albumina, você tem vários sinais metabólicos que você pode acompanhar. Tudo isso também é associado às células senescentes do seu fígado, né? Ou seja, alteração metabólica. Você fala assim, mas meu rim também envelhece. Seu rim, da mesma forma, ele diminui o volume, né? Diminui a capacidade de filtração glomerular, né? A densidade de glomérulos diminui também. E você tem uma fibrose, você aumenta a fibrose desse seu rim, né? Então, você começa a ter uma fibrose intersticial, você começa a ter atrofia dos seus túbulos, né? Uma hipertrofia do podócito, e você começa a ter as células senescentes inflamando todo o seu ambiente, né?
Então é da mesma forma. E o esqueleto também envelhece também, né? Você tem as células senescentes ali, você vai ter uma ativação maior de osteoclastos, que são as células que fazem a reabsorção óssea, e uma diminuição da ativação de osteoblastos também, porque você envelhece do ponto de vista hormônio, né? Você diminui menos, você produz menos GF1, você produz menos estradiol, a vitamina D tem sua produção diminuída na pele, né? Então você tem uma diminuição da atividade metabólica, diminuição do anabolismo do seu músculo, aumentando o catabolismo muscular. Aqui, na verdade, gente, esse osteoclasto é uma célula gigante feita a partir da mesma célula que dá origem ao seu monócito, que origina o seu macrófago, né? E aí ele vai fazendo o quê? Vai destruindo a matriz óssea e o seu osteoblasto vai reconstruindo. Só que o que acontece? O osteoclasto fica mais ativo, o osteoblasto fica menos ativo. Então, o osteoclasto vai destruindo a matriz óssea, o osteoblasto não vai recompondo como deveria. Automaticamente, você vai tendo perda da densidade óssea, né? E aí, o seu rosto, sua pele envelhece da mesma forma, você começa a ter rugas, a densidade da pele diminui, né? O seu folículo começa a diminuir de tamanho, você tem uma alteração na produção dos apêndices da pele, a sua epiderme ela tem uma alteração na espessura, o fotoenvelhecimento gera célula senescente, você tem a senescência e inflamação, você perde ácido hialurônico, você perde as células, ou você gera senescência nas células que fazem ou levam o sangue até a sua pele. Então, você desenvolve células senescentes e aqui tem o agravante da radiação solar, né? Todo o espectro da radiação solar é associado à senescência. Não é só ultravioleta A ou B. Mas você também tem os outros fatores, né? A poluição, você tem um monte de fatores importantes. A poluição é um fator de envelhecimento também que a gente pode tentar combater, né? A glicação, por exemplo, está muito importante aqui, né? E o seu intestino também envelhece? Também. O intestino também gera células senescentes, você tem uma alteração de diversidade da microbiota, a capacidade de absorção e digestão diminui. Isso eu lembro muito bem disso, porque lá na década de 90, 80 para 90, eu sou velhinho, sim, eu estava vendo além da revista Metabolism, né, que é uma revista de endocrinologia muito boa, e eles estavam lá estudando a hiperglicemia do idoso, né? E eles descobriram, olha só que legal, eles administraram cromo trivalente nesses pacientes com hiperglicemia do idoso e a hiperglicemia do idoso normalizou. Ou seja, se a hiperglicemia do idoso é o quê? Falta de cromo. O cromo ele é muito mal absorvido. Com o tempo, a nossa capacidade de absorção diminui. Os metabólicos derivados da microbiota diminuem também, os derivados de ácidos biliares que modulam a função metabólica hepática, os ácidos cardíacos que têm efeito anti-inflamatório, os derivados do endógeno do triptofano que estimulam o receptor aroído do carboneto, aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta a inflamação, aquelas junções apertadas, elas ficam menos apertadas, permitindo uma permeabilidade maior. Olha que interessante, a velocidade aumenta de comprimento, mas a produção de muco diminui, aumentando o risco de infecções, né? Você produz menos arte cadeia curta. E aí você tem alterações nas criptas e as células senescentes, levando você a envelhecer. O seu pâncreas também envelhece da mesma forma, tanto o pâncreas exócrino quanto o pâncreas endócrino, né? E tudo tem relação com a agressão metabólica. Então, o que vai acontecendo com você? Inflamação, inflammation. A inflamação tem todo o processo de envelhecimento de todos os órgãos, você pode ver isso, né? Olha aqui a formação de petosidina, uma molécula glicada, né? A nitrotirosina, um derivado do peróxido nitrito na tirosina, o seu aminoácido. 8-hidroxiorganosina aumentada, resultado do estresse oxidativo agredindo o seu DNA, né? E mais células senescentes produzindo citocina inflamatória, gerando inflamação em você. Seu ovário também envelhece, assim como vou falar isso, o meu testículo também envelhece, todos envelhecem sim. E aí você tem a menopausa e nós temos a andropausa, né? E aí você tem uma diminuição da sua reserva de óvulo, automaticamente você tem uma diminuição da ovulação. Primeiro acontece uma alteração na velocidade ou no tempo de ovulação, aí você está entrando no que chama de menopausa. Você tem estresse oxidativo no folículo aumentado, você tem disfunção do corpo lúteo, você vai produzir menos progesterona, né? O seu ósseo vai ter alterações, inclusive hoje foi publicado um artigo mostrando que o telômetro do ósseo no espermatozoide também pode encurtar em caso de alterações de saúde dos indivíduos, né? Ou seja, o telômero que está lá no seu espermatozoide ou no seu óvulo pode ser associado à saúde
da prole, né? Também você tem disfunção mitocondrial. Hoje a gente tenta corrigir a função mitocondrial no paciente, mas também no ósseo, assim como na mitocôndria, no esperma, para melhorar a fertilidade, né? Melhorar a qualidade do ósseo. Aqui o testículo, que envelhece da mesma forma, né? Que o ovário, gera infertilidade, hipogonadismo, diminui sua resposta, né? Ao LH, diminui a produção de espermatozoide, a sua testosterona cai, né? Você tem um monte de marcadores e tudo isso associado ao processo de envelhecimento, é, perdão, ou a senescência. E aqui você tem o sistema hematopoético que envelhece também, né? Você tem a senescência ou a imunossenescência, né? O seu sistema hematopoético diminui a capacidade de renovação dos tecidos, né? E as suas células, você começa a gerar células senescentes, células imunes senescentes, né? E com isso você gera o que a gente chama de inflammation. Mas olha, você diminui a capacidade de atividade, aumenta o estresse oxidativo, aumenta o dano ao DNA, altera a proteostase. Tudo isso indiretamente afeta todos os seus órgãos. Por exemplo, você fica mais susceptível a infecções, né, viroses. Você está mais inflamado, o seu risco de ter um infarto é maior, de um AVC é maior, de uma embolia pulmonar, aterosclerose e até mesmo cânceres, né, no sistema hematopoético, por exemplo, linfomas. Né? O seu sistema imune envelhece, né, basicamente, então o que acontece com você? Né? Sua capacidade de resposta diminui, sua capacidade de migração de neutrófilo diminui, sua susceptibilidade à apoptose aumenta, né? As células natural killer diminuem a capacidade citotóxica, as células dendríticas, que fazem a primeira defesa e é o maior apresentador de antígeno, diminui também em termos de abundância. Há uma diminuição do antígeno do sistema do complexo de complementar maior, o 2, que principalmente responde por proteínas que estão presentes dentro das suas células, né? Quem responde pelas proteínas no meio externo é o 3, o 1 e o 2 pelas proteínas que estão aqui dentro do seu tecido. Você tem o envelhecimento das células T, ou seja, as células T que são associadas à resposta imune, as células B também, né? E aí você desenvolve um processo de degradação no corpo inteiro, a partir da senescência e do envelhecimento. E você tem o inflammation, né? Então, olha só que interessante. Toda aquela relação que nós conversamos, essa alteração da comunicação celular, excitação de células-tronco, aparecimento de células senescentes, função mitocondrial, desregulação da detecção de nutrientes, atrito telomérico, estabilidade genômica, tem relação com a inflamação crônica. É o que nós chamamos de inflammation, que pode ser o agonista primário do processo de envelhecimento. A inflamação crônica, então, ela atinge você aumentando o seu estresse oxidativo, aumentando sua produção de citocinas, ativando os no-dike receptors tipo 3, né, o NZP3, gera dano às suas proteínas, altera a proteostase, altera a sua autofagia, particularmente a macroautofagia, mas também a mitofagia. Olha só que a inflamação crônica gera disfunção mitocondrial e vice-versa, a disfunção mitocondrial gera inflamação crônica. A molécula inflamatória maior, mais importante que nós temos no nosso tecido é o DNA mitocondrial. Então, você tem uma resposta onde a inflamação é associada ao envelhecimento. Por isso que a gente fala muito em combater o que chama de inflammation, né? E essa inflamação pode ser causada por vários motivos e pode ser motivo de vários danos. Bactérias, moléculas de dano, ativação de toll-like receptors, produção de RNAs não codificantes, resistência à insulina, estresse reticuloplasmático, disfunção mitocondrial, o desequilíbrio entre NADH e NAD+, o estresse oxidativo, tudo isso associado à alteração do estilo de vida, patologias, vai fazer com que você tenha o processo de envelhecimento a nível celular, né? Com todos aqueles marcadores que nós conhecemos. Então, não tem como você separar a inflamação do envelhecimento. Você quer combater o envelhecimento? Você tem que fazer alguma intervenção anti-inflamatória. Né? Isso é uma real. Todos nós estamos inflamados hoje. Nós temos inflamação em maior ou menor grau. Eu digo para você que até o embrião pode ter um processo inflamatório localizado, porque ele tem célula senescente ali, só que a gente não sabe. A gente não sabe que a gente não tem um sintoma e a gente não tem um marcador confiável de inflamação, né? Então, você começa pensando assim que a inflamação em baixo grau, quando você pode trabalhar com vários alvos moleculares, né? Por exemplo, melhorar a função mitocondrial, melhorar a função do seu retículo endoplasmático,
melhorar seu reparo ao DNA, gerar uma melhora da mitofagia, né? Aumentar a produção de imunoglobulinas não galactosiladas, né? Melhorar a desbiose, não consumir nutrientes em excesso, principalmente a gordura, né, saturada e carboidratos, particularmente a glicose. E, como consequência, você atinge, né, a célula. Você melhorando os seus organelas ou melhorando a nível molecular, você atinge a sua célula, fazendo um processo de retardo do envelhecimento até rejuvenescimento. Outro ponto importante, né? Bom, então vamos lembrar, você tem que anti-inflamar seu paciente, né? E é um processo de retardo de envelhecimento. A mitocôndria é outro fator importante, né? A mitocôndria, quando você tem uma disfunção mitocondrial, sua produção de ATP cai, né? Você pode ter uma diminuição de produção de ATP, mas esse ATP é fundamental para tudo nas suas células. Você fala assim, mas no que isso vai refletir? É porque a nossa ficha não cai, mas a maior parte dos seus tecidos importantes, como cérebro, coração, pâncreas, rim, né? Fígado, depende muito da mitocôndria. Então, se você tem a disfunção mitocondrial, você tem a diminuição de produção de ATP. E a mitocôndria, ela é controlada e, ao mesmo tempo, controla a função do retículo endoplasmático, ou seja, a produção. Quem que é o retículo endoplasmático? É a sua fábrica. É a fábrica que produz moléculas do seu corpo, no caso, o rugoso, as proteínas, né? E aí você tem o quê? Né? Alteração na capacidade de reparo do DNA mitocondrial, você vai ter lesão no DNA mitocondrial, essa lesão do DNA mitocondrial vai alterar o quê? A expressão das enzimas das proteínas da mitocôndria, somente os complexos mitocondriais, né? Automaticamente você vai produzir mais radicais livres e vai produzir menos ATP e vai gerar mais inflamação, né? Então, a disfunção mitocondrial, ela é associada ao estresse oxidativo e vice-versa, né? E outra coisa, né? Quando você tem a disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo, você tem mais células senescentes, ou seja, também uma diminuição da capacidade de produção de ATP, que vai reverter principalmente numa alteração das suas células que precisam de ATP. O cérebro, o coração são os primeiros afetados, né? E essa produção de ATP cai, seu AMP sobe. E quando o seu AMP sobe, o seu sensor é MPK, né? Então, quando sua relação AMP-ATP aumenta, você ativa a MPK, que teoricamente vai gerar mitocôndrias, vai gerar biogênese mitocondrial. Imagina se essa mitocôndria está disfuncional e você está estimulando a replicação dela. Você pode aumentar suas mitocôndrias disfuncionais, não essas lesadas todas, né? O que nós devemos fazer? Corrigir. Bancar o mafioso e falar, mitocôndria disfuncional e eu vou sumir com vocês. Mitocôndrias funcionais, repliquem-se e trabalhem mais, né? Desde que não falte substrato, você vai ter uma vida melhor. Então, o que nós devemos fazer sempre, né? Aqui tem uma mitocôndria com DNA mutante e aqui você tem uma mitocôndria com DNA original, né? Quando você estimula a replicação desse DNA, dessa mitocôndria, você pode aumentar o fenotipo mutante em você. Se for pensar que você pode, por não corrigir a função mitocondrial, não corrigir a mitofagia, está induzindo a aumento de mitocôndrias funcionais, isso vai piorar a sua vida. Ao invés de a biogênese mitocondrial funcionar como fator de rejuvenescimento, pode funcionar como um fator de envelhecimento, né? É só você estimular. O que tem que fazer? Ele tem que pegar essas mitocôndrias vermelhinhas aqui e sumir com elas, desaparecer com elas usando a mitofagia, para ter só o quê? Essa homoplasmia aqui, né? Ou seja, uma célula com mitocôndrias 100% funcionais. O que eu já vou adiantando para você é quase impossível, né? Você pode ter a maioria, não 100%, né? Então, o quanto mais mitocôndrias funcionais eu tiver, menos inflamado eu serei, menos estresse oxidativo eu terei, mais capacidade de produção de ATP eu terei também, né? E aqui você tem, né, uma mitocôndria jovem, uma mitocôndria de uma célula jovem, uma mitocôndria de uma célula senescente, ó. O DNA com mutação, né? Produção de estresse oxidativo, uma mitofagia que não vai ocorrer, né? E aí você tem o que, né? Processo inflamatório. Então, nós temos que fazer essa correção dessa célula, ou seja, pegar essa célula senescente, né? Destruir ela, sumir com ela, por quê? Porque a mitocôndria disfuncional da célula senescente vai gerar mais mitocôndria disfuncional dentro dessa própria célula senescente. Daqui a pouco, todas as células suas senescentes terão só mitocôndrias disfuncionais, ou seja, o processo inflamatório será maior. Aí você tem essa ativação do que a gente chama de senescência autócrina, né? Ou seja, é a própria célula prejudicando ela mesma, assim como a mitocôndria, aumentando a própria disfunção mitocondrial pelo estresse oxidativo. Então, se você tiver uma célula que não é senescente,
Mas que tem mitocôndria disfuncional, por aumento do estresse oxidativo nessa mitocôndria disfuncional, você pode tornar outra mitocôndria disfuncional até com uma mutação diferente. Mas você também pode gerar mutação no DNA da sua célula. E esse processo exige um tratamento. A gente chama isso de mitofagia. Então, a mitocôndria disfuncional, a mitocôndria que vai ter um dano no DNA dele, né? Você terá uma agressão ao DNA do núcleo, você terá uma agressão à sequência telomérica que está no DNA do seu núcleo, né? Aumentando o processo de envelhecimento, gerando mais células senescentes. Ou seja, a senescência meio que alimenta a si mesma, um ciclo vicioso, né? E aí eu tenho que fazer o controle. O que eu faço, né? Eu tenho que, lógico, o ideal é que eu faça isso desde que eu nasci. Porque se eu começar a ter uma vida com mitocôndria disfuncional, logo, logo vou ter um problema cardíaco, logo, logo vou ter um problema no sistema nervoso central, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mitofagia. A mitofagia pode ser induzida? Pode. Hoje nós temos, por exemplo, o status de Quercus rubro, né, que é o rubovit, que é um excelente indutor da mitofagia. Os estudos mostram isso, né? Mas eu posso também pegar uma célula disfuncional e eliminar ela, usando o quê? Um senolítico, né? Ou senomórfico. O senomórfico eu não recomendo, não. Por quê? O senomórfico ele só vai parar com a atividade da célula senescente, né? Ela não vai ter mais aquela ativação parácrina e autócrina, mas eu não destruo ela. Eu tenho que destruir, e a melhor forma é eliminar mesmo, é usar um senolítico. Mas eu posso pegar essa célula não senescente e fazer a mitofagia dela, induzir usar ativadores da mitofagia. O que é a mitofagia, né? Eu pego a mitocôndria disfuncional, envolvo ela numa membrana, né? E aí depois eu pego essa membrana que tem a mitocôndria disfuncional, ligo no lisossomo, o lisossomo vai gerar enzimas que vão destruir essa mitocôndria. Você vai reaproveitar os restinhos da mitocôndria, aminoácidos, vitaminas, minerais, né? Você faz uma espécie de reciclagem, né? Aqui eles estão chamando de farmacóforo, depois você faz um fagolisossomo, e a mitofagia ela deve ser estimulada. Né? Você tem vários temas de fazer mitofagia, por exemplo, ativar MPK, né? Ativar as proteínas mitocondriais, as sirtuínas, restrição calórica, atividade física tem que ser uma atividade física exaustiva, né? Tudo isso vai proteger sua mitocôndria porque ela se adapta ao metabolismo. Só que vamos supor, você começa uma atividade física exaustiva e não consome manganês. A sua mitocôndria, ao invés de diminuir a mitocôndria disfuncional, você vai aumentar, né? Então tem que ser uma intervenção bem equilibrada, né? Porque você tem que ativar o que chama de mitohormese. Se você ativar a mitohormese porque você está ingerindo seus nutrientes, está gerando sinal de biogênese mitocondrial, tranquilo, mas você tem que estar fazendo a mitofagia. Porque se você não gerar, não fizer mitofagia e manter suas mitocôndrias funcionais, essas mitocôndrias funcionais vão replicar, isso vai ser associado ao envelhecimento. Então, melhorar a função mitocondrial é fundamental, né? E aqui você tem o que a gente chama da formação de um mitofagossomo e o lisossomo, né, chegando até ele, fazendo a conexão, quebrando a sua mitocôndria, fazendo a reutilização dela. Uma mitocôndria disfuncional. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para a parquina 1, né, a parquina e a PINK são proteínas que estão alteradas no Alzheimer, né? No Alzheimer não, perdão, no Parkinson. Então, o paciente com Parkinson tem problema ele tem disfunção na mitofagia. Por isso que o Parkinson hoje, eu acho que ele vai migrar muito para ser uma doença mitocondrial. É uma proteína, uma alteração na proteína, ou seja, é uma proteinopatia, mas também é uma alteração mitocondrial, uma doença mitocondrial, né? E aí o que pode fazer isso, né? O ácido ursólico, por exemplo, pode também trabalhar nessa melhora, assim como no litinar. E o que você vai usar de estratégia, né? Você fica pensando assim, pô, então o que eu tenho que fazer? Bom, eu devia cuidar da minha vida desde que eu nasci, né? Mas vamos supor que você não consegue fazer isso porque é quase que impossível. Então você tem que ter uma dieta mais adequada possível, manter sua saúde, fazer atividade física e fazer intervenções de estilo de vida para que você mantenha-se saudável e tenha menos fragilidade, ou seja, você não tenha declínio funcional, né? E é lógico que você pode tentar fazer o que a gente chama de rejuvenescimento, né? Que vai desde restrição calórica, reprogramação epigenética, que falta muito para a gente entender ainda, né? Gerando uma eliminação das células disfuncionais, melhorando a função da mitocôndria, por exemplo, seria uma espécie de rejuvenescimento celular, e utilizar medicamentos para essa questão, né? Então, vários produtos naturais podem ser utilizados para fazer essa correção. Você fala assim, mas tem como eu fazer uma correção? Não no 100%, porque, por exemplo, uma mutação,
Não tem como você corrigir, mas você pode pegar aquela célula mutante e eliminar, né? Isso se chama-se macroautofagia. Você pode aumentar a sua própria defesa, estimulando o NRF2. O NRF2 já é uma outra aula que eu vou fazer para vocês. Estimular o NRF2 é a melhor intervenção antioxidante e detoxificante que você pode fazer para o seu paciente, né? Tem também o efeito anti-inflamatório. Você pode tentar fazer uma correção aumentando a produção de óxido nítrico pela INOS, diminuindo a produção de óxido pela INOS. Você pode fazer uma compensação melhorando o metabolismo mitocondrial, usando coenzimas mitocondriais, mas também eliminando as mitocôndrias disfuncionais, né? Você pode aumentar seu sistema de autofagia para eliminar proteínas alteradas, células alteradas, ou seja, você pode otimizar. Inclusive, a própria mitocôndria, você pode usar coenzimas para otimizar a função mitocondrial. Nós temos intervenções que podem ser feitas e o rejuvenescimento ele tem os seus pilares, né? Você fala assim, mas eu vou conseguir alongar meu telômetro? Hoje tem estudos mostrando que o astagaloside 4 e o cicloestragenol pode alongar o seu telômetro. Mas você pensa assim, mas eu posso melhorar a função mitocondrial? Claro que pode, mas eu tenho que eliminar as mitocôndrias disfuncionais. Eu posso melhorar a minha proteostase? Se você gerar uma mitofagia, gerar uma autofagia, eliminando as células disfuncionais, você vai melhorar muito a função do retículo endoplasmático. Com isso, você vai melhorar parcialmente esse sistema. A exaustão das células-tronco é quase impossível você resolver, mas o estudo mais recente mostrou que se eu melhorar a função mitocondrial, eu preservo as células-tronco. As células, é que a gente não estuda isso, né? Mas as células que estão lá paradas, quietinhas, sem fazer nada que eu diga assim, né? Sem estar replicando, fazendo uma atividade muito, muito puxada, por exemplo, o seu ósteo, né? A célula-tronco, ela está lá quietinha, o que ela está fazendo, né? Essa célula-tronco aqui, com certeza, está fazendo metabolismo oxidativo. Com certeza ela está pegando ácidos graxos, glicose, colocando na mitocôndria, gerando ali o seu ATP, mantendo as suas funções básicas. Por isso que otimizar a função mitocondrial melhora a função daquelas células que estão à toa e quietinhas, por exemplo, melhorando o quadrado do ósseo e melhorando o quadrado das células-tronco. O que é muito lógico, se você for analisar, né? Por isso, vocês verão estudos de coenzima Q10, minoxidil, antioxidantes, coenzimas mitocondriais, melhorando essa função da célula-tronco. Quando é que você vai começar a usar? Eu não sei. Eu uso coenzimas mitocondriais desde 1980, né? 80 para 90. Funcionou? Também não sei, porque eu não tenho alguém para comparar comigo não me usando, né? Então, minha comparação não sei se está funcionando bem, mas eu faço, porque eu acredito na informação e na ciência, né? Eliminar a célula senescente é uma intervenção fundamental. Melhorar a função da mitocôndria é outra intervenção fundamental. O exercício físico, praticar atividade física, melhoraria praticamente todos os pilares de um envelhecimento saudável, né? Tem muita gente que briga, fala, não, é melhor fazer aeróbico, melhor fazer resistido. O importante é não ficar parado, né? O importante é não ficar parado e fazer uma atividade. Outro dado interessante é usar senolítico. Olha só que legal. Eu uso vários senolíticos, né? Eu uso a curcumina, na verdade, eu uso o curete, que tem uma absorção melhor, e eu uso a quercetina também na forma fitossomada, né? Então, eu uso aqui o curete, que é um sistema de nanotecnologia de sanduíche polar a polar, a absorção muito boa, 10 vezes mais que a curcumina normal. Qual que é o problema da curcumina? Menos de 1% de absorção. Então, se fala assim, pô, mas espera aí, aqueles estudos com curcumina, inflamação, tal, 2 gramas, por quê? Porque é muito mal absorvido. Agora, quando você vê um estudo mostrando a curcumina 500 miligramas funcionando sem ela ser nano, é porque tem uma eficácia muito boa, né? Então, imagina usando uma dose adequada. Olha, estão usando o dasatinib, que originalmente é um anticâncer, né? Estão fazendo a piperlongumina, é tirada da piperlongo, né? Tem que esperar mais estudos clínicos, né? A curcumina já tem vários estudos na inflamação, por isso que eu uso, é mais segura. E também eu uso por histórico de câncer coloretal também, né? Então você tem vários agentes anticâncer também sendo propostos para a longevidade, exatamente para inibir a replicação celular, né? Estimular a telomerase transcriptase reversa também é outra forma de você rejuvenescer, não vou dizer assim, rejuvenescer seu corpo, rejuvenescer sua célula, né? Porque alongar o telômetro é uma teoria bastante interessante que está em voga. Eu tenho visto até estudos tópicos, né? Utilizando as astragaloside 4, mostrando esse realongamento. Mas melhorar a função mitocondrial é fundamental para a saúde no seu corpo inteiro, né?
pessoal fala muito em tratar partes do corpo, né? Ah, eu estou com problema no cérebro, eu preciso rejuvenescer meu cérebro. Você tem que rejuvenescer como um todo. Se você tem células senescentes do nervoso central, você pode saber se tem no seu coração, no fígado, você tem no rim, tem na pele, né? A mitocôndria, ela gerará energia, e se você tiver mitocôndria disfuncional, você gerará inflamação e estresse oxidativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a minha função mitocondrial, né? E a função mitocondrial terá uma atividade melhorando a sensação celular, melhorando a proteostase, melhorando o metabolismo bioenergético, aumentando a sua produção de ATP, diminuindo o estresse oxidativo e produzindo moléculas que têm uma capacidade de redox, por exemplo, NADH, NADPH e FDH2, né? Olha assim, o que eu faço, né? Muitas vezes você fala, mas tem como eu fazer com que as minhas mitocôndrias funcionais sejam eliminadas? Tem. Você tem hoje produtos, inclusive com estudos clínicos, mostrando benefício na mitofagia, ou seja, induzindo a mitofagia. Você pode induzir a biogênese mitocondrial, né? A nicotinamida ribosídeo é o produto que eu escolhi, né? Ele é conhecido no mercado magistral como Niagen. Mas olha só quem está aqui também, a quercetina também está aqui, isoflavonosa da soja, olha o BCAA também, né? Esse Aicar é um produto interessante. Eu vejo o trabalho sendo publicado com ele, trabalho sendo publicado com ele. Quando foi descoberto, ele já entrou para a lista de doping, né? E o Aicar é um estimulante da biogênese mitocondrial. O exercício também, a hipotermia, né? Ou seja, esse período agora que vocês estão passando frio, fiquem alegres porque vocês estão fazendo mais mitocôndria, né? Resveratrol, o problema do resveratrol, na minha opinião, é a sua baixa biodisponibilidade, mas olha aqui quem está aqui, metformina, né? Metformina que inibe o complexo 1 mitocondrial. Qual é o problema da metformina, né? Você usar a metformina e ficar metforminizado 24 horas por dia. Seu complexo 1 mitocondrial não vai funcionar. Você tem a hidroxiberberina, que tem uma biodisponibilidade melhor, né, que é a berberina, que também está no mercado hoje e que ele faz a mesma coisa, só que você tem que tomar cuidado, você não pode tomar o tempo inteiro. Porque no momento que você fica metforminizado 100% do seu tempo, o seu complexo mitocondrial não vai funcionar 100% do tempo. Você pode ter o quê? Acidose metabólica, é assim que justifica, né? E a partir da acidose você tem o quê? Lesão no tecido, né? Por exemplo, rabdomiólise. A cafeína é um estimulante também, né? Tomar um cafezinho, eu prefiro tomar um cafezinho, mas você pode consumir cafeína. A cafeína vai, via calmodulina, liberar cálcio no seu retículo endoplasmático, aumentando a função mitocondrial. O óxido nítrico, né? O óxido nítrico é um baita produto para isso, né? O óxido nítrico, ele estimula a biogênese mitocondrial também. Então, eu uso o S7 para fazer esse aumento do óxido nítrico, né? Lógico, o que esse óxido vai fazer? Vai dilatar a sua artéria e melhorar a oxigenação do tecido. Chegar mais oxigênio no tecido gera mais biogênese mitocondrial, mas também propicia uma função mitocondrial melhor. O exercício físico, ele vai fazer você gastar ATP. Né? Quando você gasta ATP, seu AMP aumenta. Se o AMP aumenta em relação ao ATP, você estimula o MPK. E aí você vai o quê? Gastar NAD, né? Gastar NADH para refazer esse ATP. Então, o seu NAD mais sobe, você ativa a sirtuína 1, aí ele vai lá no DNA da sua célula, estimula a biogênese mitocondrial. Né? Então, fazer exercício, sim, estimula a biogênese mitocondrial. Mas vamos supor que você tem um paciente que não pode fazer um exercício, mas você quer aumentar a biogênese nele. Por exemplo, um paciente com Alzheimer. Você aumenta o NAD mais nele, ou se aumenta o AMP. Né? Como é que você aumenta o NAD mais? Dando a nicotinamida ribosídeo. Né? E aí o que o seu corpo faz? Chegou a nicotinamida ribosídeo, ele vai fazer NAD. Não tem escolha para ele, não tem o que fazer com a nicotinamida ribosídeo, só pode fazer NAD. Quando ele faz NAD, sobra NAD. Aí sobrou NAD em relação ao NADH, biogênese mitocondrial. Né? Por isso que os NAD Buster têm ganhado espaço muito grande na melhora da função mitocondrial. Mas pensa assim, eu vou estimular a biogênese mitocondrial, vou ter mais mitocôndria. Nossa, que legal, né? Mas você vai ter mais oxigênio também, né? Então adianta? Adianta, se você fornecer oxigênio. Leva em consideração, então, né, que o estresse metabólico, o estresse oxidativo, toxinas, podem diminuir essa biogênese mitocondrial. Então, aumentar a eliminação desses produtos, controlar os radicais livres, sempre é interessante para você ter um resultado melhor. Às vezes você pega o paciente e dá um NAD para ele, né? Mas ele está sob estresse oxidativo, ele está sob estresse metabólico, tem toxinas no organismo, você não vai ter a resposta que você precisa, né? Então, esse é outro ponto. Não, a gente não vê o paciente em pedacinhos, né? E olha que interessante aqui esse estudo da MP, né? A MPK, um produto aqui que achei interessantíssimo, né? O iCar está em todas, né?
Aqui você vê um monte de produto, o que a gente tem no mercado brasileiro hoje, fácil. O exercício você pode fazer, não custa praticamente nada, né? E o ácido sólico, ele tem uma capacidade de estimular a MPK também, né? Então, olha só que interessante, porque o ácido sólico, ele melhora a função mitocondrial, além de aumentar o ganho de massa muscular, né? Também nas farmácias magistrais você encontra o ácido sólico à sua disposição, né? E, de forma interessante, está aquele aqui, né? Mostrando o benefício, aumentando o CP3, melhorando reduzindo a inflamação, aumentando o ganho de massa magra, melhorando a formação óssea, melhorando a resistência e endurance. Olha, ganhar mais músculo e melhorar a resistência e endurance é uma coisa, não é para qualquer molécula, né? Então, ele aumenta a longevidade como resultado final. Olha só que legal, né? Tem estudos mostrando esse aumento de longevidade aqui em animaizinhos, tá? Outro dado interessante é estimular a NRF2, né? Estimular a NRF2 é fundamental. Como é que eu faço isso? Né? Eu consumo brócolis, couve de Bruxelas, né? Repolho, né? Repolho, muito repolho, a selga, esses estimulam bem a NRF2. Mas você tem vários produtos que estimulam esse NRF2, né? Você tem, por exemplo, a curcumina do curete, né? Que estimula a NRF2. Quando você estimula a NRF2, você estimula o metabolismo desintoxicante, mas você estimula o metabolismo regulador do estresse oxidativo, né? Então você tem efeitos ótimos com esse produto. E é lógico, você tem outros produtos que podem trazer benefício. Aqui eu trouxe para vocês alguns produtos que podem trazer um benefício. Quando a gente envelhece, a nossa pressão aumenta, então você pode inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você pode melhorar a proteostase. Olha aqui, você tem a rapamicina, a espermidina, a restrição calórica. Olha aqui a curcumina, a astaxantina, o galato de galocatequina diminuindo o estresse oxidativo. A berberina, hoje a gente está usando a oxiberberina, que melhora a inflamação e melhora a resistência à insulina, né? Aqui você tem vários produtos, a própria metformina, a carbose. Você vai falar assim, mas o que a carbose está fazendo aqui? A carbose, ela inibe a absorção, a digestão da glicose, né? Do amido. Olha o estradiol, a canaglifosina, inibidor do SLT2, né? A berberina, a curcumina como senolítico. Olha que interessante. Estão usando muito, tem muito trabalho do dasatinib com a quercetina. Por quê? Porque o dasatinib está sob patente, né? Mas eu sempre falo assim, quando o pessoal faz esses estudos assim, colocam um dasatinib com a quercetina, por que eles colocaram a quercetina? Minha pergunta, eu até mandei uma carta para um dos autores do trabalho, por que eles associaram os dois? Ele não me respondeu até hoje, né? Mas olha só o outro produto legal aqui para envelhecimento, precursor de NAD, né? E aqui o primeirinho da fila, que é o que eu uso, é nicotinamida ribosídeo. Quando a gente envelhece, o nosso NAD mais diminui, né? E aí aumentar o NAD mais pode trazer benefícios aos pacientes, né? A aurolitina também é outro produto interessante, né? O aurolitina, ela tem efeito antioxidante, melhora a desbiose, mas eu uso mais por um motivo que não está aqui, né? Eu uso mais porque ela gera a melhora de mitofagia. E por melhorar a mitofagia, ele traz um benefício no status energético, no burnout, no desempenho físico, na recuperação pós-cirúrgica, melhora o seu humor, melhora a qualidade do sono, dilata a sua artéria, então melhora a sua função erétil, né? E é usado para fadiga crônica também. Então, o que ela faz, né? Esse aqui é um estudo clínico, tá? De urulitina A, foi administrado 500 miligramas, né? Como resultado do que aconteceu, né? Ele gerou mitofagia, melhorou a qualidade das mitocôndrias, né? E como resultado final, né, em relação ao placebo, os indivíduos tiveram uma melhora no desempenho físico, né? Olha que interessante, em cima do placebo, que teve de perda, né? Desempenho muscular, por exemplo. A Oritinar trouxe um benefício e, por incrível que pareça, 500 foi melhor que 1.000, né? Ou seja, não adianta você falar assim, 500 é bom, eu vou usar 1.000 miligramas. Tem um resultado até melhor o 500, né? Melhorou o desempenho aeróbio também, né? E aí você tem o benefício clínico da mitofagia, né? Aqui no caso A, que você encontra no mercado, né, é o Robovit, né? E a curcumina, a curcumina tem benefício? A curcumina é antioxidante, anti-inflamatória, né? E ela estimula a NRF2. Então, indiretamente, ela traz uma proteção contra a agressão ao seu DNA, melhorando a sua proteostase e também faz a biogênese mitocondrial. Então, quando você usa a curcumina, você diminui a oxidação de proteínas e lipídios e você diminui a formação de radicais livres, né? E aí você tem o benefício anti-envelhecimento da curcumina, mas também ela tem efeito anti-inflamatório.
inibindo, por exemplo, o fator nuclear de transição kappa-B, inibindo a ciclooxigenase tipo 2, né? Também diretamente diminuindo o estresse oxidativo. Então, a curcumina tem várias atividades anti-envelhecimento e anti-inflamatório. Então, a curcumina é um bom produto para você utilizar, né? Aqui você tem a curcumina como um mimetizador de restrição calórica, que é interessante também, né? Ela traz uma atividade senolítica, né? E ela diminui a inflamação. E ela também tem efeito na sua microbiota, melhorando a desbiose, né? Diminuindo a senescência, células senescentes, tendo efeito anti-envelhecimento, aumentando a autofagia, teoricamente aumentando o seu tempo de vida, né? E os NAD-Buster, né? Se fala muito em NAD-Buster, quando a gente vai envelhecendo, nós temos um declínio do NAD, o nosso NAD demais diminui, né? O nosso NAD mais diminui, por quê? Provavelmente porque a sua CIG ATP está diminuída, então você, para refazer o ATP na mitocôndria, você precisa do NADH. Mas você não consegue refazer o NADH na velocidade suficiente porque você tem disfunção mitocondrial, né? E aí você soma tudo, o que eles estão fazendo? Eles estão usando o NAD-Buster, nicotinamida e ribosídeo principalmente, né? E trabalhando nos pacientes para melhorar o envelhecimento no todo, né? Tem efeito termogênico na perda de peso, mas o trabalho mais interessante que eu vi foi uma suplementação de nicotinamida e ribosídeo, aumentando a produção de ATP nos pacientes, né? Eu falei assim, mas por quê? Né? Porque quando você dá uma nicotinamida e ribosídeo, você não espera que ela vire ATP, não vai virar. Na verdade, na minha opinião, e é minha opinião, tinha uma demanda reprimida de NADH, né? E aqui você vê o NAD-Buster sendo utilizado, né? Você vê que a maior parte dos estudos usa nicotinamida e ribosídeo em várias doses, né? Mas olha aqui, a maior parte dos estudos aumentando a metabolômica do NAD+, né? E aí você pode ter um benefício, você pode não ter benefício, mas você tem aqui alguns mostrando diminuição de inflamação, segurança no uso, né? Melhora a difusão cerebral, melhora a difusão cognitiva. Aqui você tem também a nicotina e ribosídeo principalmente, né, melhorando a metabolômica do NAD, ou seja, aumentando o NAD+, né? Aqui também é a mesma coisa. Aqui você tem também a opção da nicotinamida mononucleotídeo, mas a maior parte dos estudos são com nicotinamida e ribosídeo. E o que eu espero quando eu uso um NAD-Buster, né? Eu espero aumentar meu NAD, e o NAD vai aumentar minha biogênese mitocondrial para refazer mais NADH, né? Então, a ideia básica é melhorar minha capacidade de fazer ATP na mitocôndria e minha capacidade de antioxidante. Então, o que acontece? Os produtos que aumentam o NAD têm demonstrado benefício nos estudos, né? Precisamos fazer estudos como diz, estudos maiores, né? O grande problema que limita a produção de estudos maiores é que o produto não tem patente, então você sabe que a indústria ela não investe em produtos que não têm patente. Mas quando eu uso um NAD-Buster, eu tenho melhora em várias funções, inclusive os ambos os sexos, né? Ou ambos os gêneros, aumenta inclusive o benefício no paciente como um todo, né? Então a tendência normal é essa. Um ponto que eu foco em mim, principalmente, é dilatar minhas artérias. Eu sempre acho que minhas artérias têm que ter uma capacidade de dilatação boa, né? E os flavonoides são capazes de estimular o ENOS, a oxidatase endotelial, aumentando o óxido nítrico. Por quê? Os órgãos que eu quero preservar, somente meu cérebro e meu coração, dependem do óxido nítrico, né? E aqui tem um produto chamado S7, né? Que é uma mistura de 7 ativos, por isso tem esse nome. Na verdade, eu tomo um pouquinho mais, né, do que o recomendado, eu tomo 100 miligramas. Olha que ele tem um efeito antioxidante, aqui é um estudo clínico, né? Então, após tomar o produto, aqui o placebo, você vê o S7, o efeito antioxidante. Você tem uma diminuição do consumo, aumentando a eficácia de consumo de oxigênio pela dilatação da artéria, né? Você tem a melhora da captação de oxigênio na mitocôndria, aumentando a eficácia mitocondrial, diminuindo o estresse oxidativo. Teve um efeito interessante na diminuição do estresse oxidativo e também na inflamação dos pacientes, né? E olha aqui que interessante esse trabalho. Você fala assim, eu aumentei minha capacidade, minha chegada de oxigênio no tecido, e a célula aumentou o consumo de oxigênio. Você fala assim, mas como? Por quê? Né? Eu dilatei minha artéria e aumentei a chegada de oxigênio no meu tecido, meu tecido fez mais metabolismo oxidativo. Mas por que minha glicemia caiu? Né? Eu digo para você que provavelmente é porque existia uma disfunção mitocondrial que gerava uma inflexibilidade metabólica e uma resistência à insulina,
porque você tinha mais ácido graxo livre intracelular e mais diacilglicerol, né? Baixou, e aqui você tem uma diminuição da produção de superóxido mutado, de superóxido, né? Extracelular, mas eu uso mesmo por causa disso, é um aumento da nitrohemoglobina. O que é a nitrohemoglobina? É um marcador da produção de óxido nítrico no indivíduo, né? E aí o S7 traz esse benefício, na minha opinião, uma abordagem de rejuvenescimento. Como sugestões para mim do que dá para fazer hoje, né? É lógico que atividade física você tem que fazer. Melhorar a perfusão sanguínea, para mim, sempre vem em primeiro lugar, né? Porque aumentar a produção de óxido nítrico diminui o risco de doenças cardiovasculares, melhora a biogênese mitocondrial, melhora a perfusão no seu cérebro. Também induz a biogênese mitocondrial, mas também você tem que fazer a mitofagia, né? A perfusão sanguínea aumenta com S7, né? Mas eu tento consumir também mais verduras, né? Como alface, beterraba, né? Beterraba é um legume, na verdade é um tubérculo, né? Sei lá, nem lembro mais se é tubérculo, o que que é. Só que consumir beterraba cá entre nós, né? Todo dia vai ser difícil. O espinafre também é uma boa opção. A mitofagia eu induzo com Robovit, né? Eu tomo 150 miligramas por dia. Senolítica, eu uso a curcumina com a quercetina. Eu uso toda a forma nano, então eu uso o Curate, né? O produto. Eu induzo a biogênese mitocondrial também porque esses produtos que são senolíticos, eles induzem a biogênese mitocondrial. Então, também isso, mas eu também faço minha atividade física. Eu uso o astragalosídeo 4 para aumentar meus telômeros, inclusive num creme que eu passo na pele, né? E eu tento controlar minha inflamação. Consumo mais ômega 3, né? Eu consumo ômega 3 longe do ômega 6. Esses próprios produtos que eu uso como celulite são anti-inflamatórios. O Robovit também tem efeito na inflamação. E aqui está a sugestão do que eu uso para perfusão sanguínea, atividade física e o S7. A mitofagia, atividade física exaustiva, né? O Quercus rubro, que é o Robovit, que é o que eu uso para mitofagia. Senolítica, eu uso a curcumina, né? E uso o Curate, né? A quercetina, eu poderia usar a espermidina. Eu não uso porque eu já estou usando a curcumina e a quercetina, né? A biogênese mitocondrial, a atividade física aumenta, mas você pode dar uma mão com a curcumina, com a quercetina, com pirroliquinolina, quinona, nicotinamida ribosídeo, que dá um NAD-buster, né? Eu já aproveito e faço biogênese mitocondrial, mas também faço mais NADH, NADPH. Inclusive, o NADPH tem sido usado muito hoje como um produto para aumentar a sua defesa contra vírus, né? Porque quando você fagocita um vírus, você tem que destruir ele, e quem destrói principalmente é a NADPH oxidase, que precisa do NADPH para gerar estresse oxidativo dentro do lisossomo. Eu tento preservar meus telômeros, eu uso o astragalosídeo, está escrito errado aqui, né? O 4. E eu tento levar uma vida anti-inflamatória. É difícil porque todo velhinho é inflamado, né? Mas eu consumo ômega 3, consumo a curcumina, o curete, consumo a quercetina, faço minha atividade física e tento não ter motivos para inflamar, né? É muito difícil, não inflamar nessa idade que eu tô. É talvez uma coisa quase que impossível. Então, inflame menos possível, né? Legal, meus meninos? Obrigado pela atenção. Essa era a exposição que eu tinha para fazer para vocês. Beijão. Bom, interrompi o compartilhamento. E aí? Henry, em primeiro lugar, agradecer, né, pela aula. A gente tem algumas perguntinhas aqui, tá? Perguntinhas? Isso. Eu fui anotando aqui o que o pessoal foi perguntando, então eu tenho aqui uma pergunta do Saulo. O Saulo ele perguntou se existe algum ativo senolítico que pode ser utilizado via inalação, que faz senólise em células pulmonares. Não, mas você pode usar que eu conheça não, né? Deixa eu responder certo. Que eu conheça não, que é a resposta correta. Mas você pode usar via sistêmica que ele vai chegar no pulmão. Eles têm usado a quercetina e a curcumina e o dasatinib em estudos para DPLC principalmente, tá? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que a gente vê mais estudos. Eles estão focando muito o DPLC, na verdade eu não sei porquê, mas estão focando muito o DPLC como parte da abordagem sinolítica. DPLC, doenças osteoarticulares, e eles estão focando muito também em Alzheimer. Alzheimer eu entendo por quê, né? Alzheimer, eu falo para vocês de uma notícia bem ruim, que se um dia a gente ficar velho o suficiente, todo mundo terá Alzheimer, que nós temos pelo menos 11 sítios cromossomais associados a isso de Alzheimer. Nós vivemos num ambiente horrível para aumentar Alzheimer, né?
Uhum. Temos uma pergunta aqui da Priscila. Ela perguntou: no caso de mulher na menopausa, quais estratégias que você utilizaria para aumentar o óxido nítrico? Eu usaria o S7, né? Mas também eu deixaria, recomendaria para ela consumir um chocolate meio amargo ou chocolate preto, né? Aquele que contém flavanol. Uma atividade física aeróbia é fundamental também, mas ela deveria, por exemplo, o S7, quando você for formular o S7, ele só estimula a NOS, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar o substrato. Substrato para a produção de óxido nítrico, nesse caso, é a arginina e ácido fólico. Se você tem arginina e ácido fólico, você estimulando via o S7, você aumenta a produção de óxido nítrico. Inclusive, se você fizer isso direitinho, provavelmente você vai diminuir fogacho, né? E se você aumentar a serotonina no cérebro, você vai diminuir fogacho também. Então, você pode usar um antidepressivo, ou você pode usar um sigidrotriptofano, que aí você vai ter um benefício cinético também, porque a serotonina no seu nervoso central, ela controla o centro termorregulador hipotalâmico. Show. Tem O mais uma. estradiol, ele melhora a fogacho porque ele aumenta a serotonina no cérebro e também estimula a ENOS. Tem aqui, olha, o Everton perguntou se S7 ajuda na cistite intersticial. Intersticial. Não, a única coisa que eu sei que funciona muito bem, e eu, quando eu fiz rádio, eu tive o DMSO, dimetilsulfóxido. Funciona muito bem. Alguns antidepressivos também têm demonstrado resultado, mas a cistite intersticial, eu, por experiência própria, recomendo o dimetilsulfóxido. O que eu faço com o DMSO, né? O pessoal manda fazer instilação, né? Irrigação da bexiga, né? Eu não, eu sou farmacêutico, né? O que eu faço com o DMSO? Vou até dar uma dica para vocês. Eu compro o DMSO nas farmácias magistrais, né? E uso um conta-gota. Eu até pesei, cada gota tem 43 miligramas de DMSO, e eu tomo aí em torno de 800 miligramas de DMSO, ou seja, é umas 40 gotas. E aí eu tenho benefício na cistite, e isso foi o que melhorou a minha cistite intersticial. Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui do Saulo. Ele perguntou: estímulo de biogênese mitocondrial através de medicamentos via MP, como a metformina, pode fazer perdurar ou aumentar a inflamação se o processo senolítico não for realizado em concomitância? Senolítico não, mitofágico, né? Porque o ideal é que você faça mitofagia. A metformina, eu gosto dela, é um excelente indutor da biogênese mitocondrial. Só que o que acontece hoje? Você vai comprar metformina, todas as empresas estão vendendo a XR. Eu tenho medo da metformina XR. Eu confesso para vocês que eu pego de medo da XR, por quê? Porque eles. Tá, tudo bem, o conceito como antidiabético é interessante você ter um produto XR, né? Mas primeiro ponto que eu não gosto da XR. Primeiro, porque se eu tomar ela e ela ficar muito tempo inibindo o meu complexo mitocondrial, eu vou ter disfunção mitocondrial. Se eu tomar ela 24 horas, se eu tiver inibição do complexo mitocondrial 24 horas por dia, eu vou passar para glicose anaeróbica. Isso vai fazer crescer mais rapidamente tecidos como células, como câncer. E a metformina também induz a diminuição da absorção de B12. Né? Então, assim, eu não acho legal essa diminuição da absorção. É lógico que ela diminui a absorção, então isso é complicante. Mas é uma patologia se falar assim, existe a deficiência de B12 por consumo de metformina? Existe, né? Eu uso a minha, eu uso a XR à noite só, eu não uso de dia. Tá? Eu uso à noite. Porque de dia eu quero as minhas mitocôndrias funcionando muito bem. À noite elas podem até ficar mais, sei lá, capenguinhas e tal. Mas de dia eu quero elas funcionando muito bem e não quero acidose nem glicose anaeróbica. Então eu uso a XR à noite e de dia eu não uso, né? Tipo assim, parece meio que estranho, mas eu faço desse jeito para mitocôndria especificamente. A gente tem uma pergunta aqui da May perguntando se o S7 pode ser utilizado por hipertensos. Pode ser usado por hipertenso, e se você usar com arginina e um ácido fólico, provavelmente a pressão vai cair um pouquinho. A Além de que Priscila. ter efeito antioxidante, né? Uhum. A Priscila está perguntando aqui, Henry, se o ácido ursólico está no alecrim. Se sim, no chá ou forma de tintura que você consegue absorver. Olha, eu sou farmacêutico, né? Aqui em casa eu tenho pés de alecrim, mas eu não gosto do alecrim. Eu não gosto do alecrim, eu acho o sabor dele muito forte, e o alecrim ele estimula muito a meu cérebro. Não sei se você sabe, o alecrim tem
tem o ácido ursólico, sim, mas ele também é um estimulante nervocentral. Então, quando eu quero fazer uma aromaterapia, que eu quero ficar meio aceso, eu uso o óleo essencial de alecrim como aromaterapia. Eu uso o ursólico nas farmácias de manipulação, é o Life Solic, é o que eu uso. Eu usei durante as minhas cirurgias, da primeira para a segunda, né? E assim, quando eu usei, eu não vou dizer que foi só isso, eu fiz uma dieta, fiz exercício físico, né? Quando eu cheguei para a segunda cirurgia, eu cheguei com 70 quilos, 72 quilos, com 10% de gordura, 9% de gordura corporal. Eu acredito muito isso, é o ácido ursólico que me ajudou a ganhar massa, né, para a segunda cirurgia. Apesar de que a segunda cirurgia não deu certo, eu tinha que fazer a terceira, e na terceira eu, desculpa a palavra, eu me fudi. Na terceira eu fiquei muito tempo na UTI, perdi peso. Uma coisa que a gente tem que, depois, se vocês forem nutricionistas, tem que conversar com esse pessoal de hospital, eles têm que dar uma alimentação melhor para quem está internado, né, Cláudia? Porque eles dão uma dieta para a gente lá que é assim, tipo, é dieta de passa fome mesmo. Tudo bem, você fez cirurgia e tudo mais, mas, pô, no momento que você precisa de mais caloria, mais qualidade proteica, é o momento que você tem que comer uma bolachinha de água e sal, comer uma gelatina que quase não tem proteína e ainda tomar um suco, né? Que geralmente é suco não é nem suco natural, é aquele suco de Saquinho. saquinho, né? Eu contrabandeei para mim lá para dentro, contrabandeei um monte de coisa. Eu contrabandeei whey, contrabandeei HMB. A minha nutróloga, eu conversei muito com ela. Não, olha, moça, eu preciso de proteína. Eu tenho que sair daqui. Se eu não estou conseguindo proteína, eu não saio daqui. Eu preciso de minerais, aminoácidos, não sei o que e tal. Ah, sim, precisa sim. Como é que a gente faz? Eu fazia o pessoal da nutrição lá, eu convencia eles a me fazer omelete, só omelete de clara, né? Então era assim. Ah, não sei o quê, conversava com o médico, né, o cirurgião, tal, a gente entrou num acordo lá, eu falei, não, se eu não consumir mais proteína, eu não vou sair daqui não. Graças a Deus todo mundo acreditou na minha conversa lá e eu até comi melhor. Mesmo assim, eu contrabandeei umas proteínas lá para dentro, né? O pessoal falava assim para mim, não, pessoal, se o pessoal não vir, não tem problema, assim, tá bom então. Olha, e tem alguém perguntando a respeito aqui do ácido ursólico, como é que manipula e qual a dose? Geralmente você pode prescrever ácido ursólico ou life sólico, eu uso 250 miligramas, né? Os 250 miligramas é uma dose muito boa, gosto muito dele, só que assim, vou ser bem honesto com você, nesse momento eu não estou usando, nesse momento eu optei para usar o Curate com o Robovit, né? Então eu uso o Curate e o Robovit exatamente porque eu estou fazendo, na minha opinião, eu preciso fazer uma constante reciclagem das minhas mitocôndrias, né? Então eu usei muito o ursólico quando eu precisava ganhar massa. Então aí eu usei o ursólico mais para essa função de ganho de massa, assim. E ele me levou a um ganho de massa de qualidade muscular muito boa, né? Mas eu, por necessidade metabólica, eu optei por usar o Curate Robovit para investir na mitofagia e na biogênese mitocondrial de mitocôndrias que estão boazinhas. Pra quem tem dúvida, gente, né, o LifeSolic ele é 50% ácido ursólico, então a dose dos estudos para ganho de massa e hipertrofia, eles recomendam 450 miligramas dia de ácido ursólico, então seria 900 miligramas de LifeSolic, tá? Aí você pode usar ele tanto fracionado em 2 tomadas diárias ou 3 tomadas diárias, 3 doses de 300 ou 2 de 450. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, que queira perguntar? Eu sempre uso as coisas em doses diferentes, né, Cláudia? Porque assim, por exemplo, o S7, os trabalhos todos chegaram a 50, né? Eu peço 100, né? E eu tomo 100 miligramas 2 vezes por dia. Eu tomo de manhã e tomo à noite, né? E aí eu falo assim, aí eu tomo minha arginina junto, né? Na verdade, eu não tomo arginina, eu tomo aquele produto com aspartato de arginina mais vitamina C, né? Então eu quebro ele no meio, né? E uso metade efervescente de manhã, metade à noite. Então eu faço isso aí. Então eu faço as coisas de uma forma assim, meio que eu faço do meu jeito, mas seguindo o jeito tranquilo, não tem problema. A minha curcumina eu uso uma dose maior, né? Quem me fornece, a Cláudia me fornece, mas eu uso maior por quê? Porque
os estudos, né, em câncer coloretal e prevenção de recidiva são muito bons. E agora saiu um trabalho também mostrando, né, que a prevalência precoce de câncer de coloretal, também a aspirina faz um efeito muito bom, bastante interessante. Então eu vou sempre monitorando tudo, porque eu quero ficar aqui infernizando a vida de vocês com bioquímica mais alguns anos, né. E também tem muito da individualidade, né, de cada pessoa, né. Essas Sim, doses são as doses que a gente vê nos estudos científicos, mas elas podem ser sempre ajustadas de acordo com o perfil de cada paciente, né, ó. tem o tamanho, o tipo de Uhum. atividade, o tipo de necessidade, né, porque, assim, eu já tomo muito antioxidante, o próprio S7 tem atividade antioxidante, né. Mas eu vou ser bem honesto com você, de vez em quando eu substituo ele por um chocolate meio amargo, né, que convenhamos também dá um prazerzinho no consumo, liberando sua dopamina, né. Com certeza. Gente, mais alguma dúvida que vocês queiram aproveitar aqui o Henry? Acredito que não tenha mais nenhuma aqui, Henry. Legal. E mais uma vez queria te agradecer, Henry, a aula foi sensacional, acho que o pessoal gostou bastante, né, a gente viu bastante interação aqui no chat. Foi muito bom. Lembrando aí, pessoal, que a aula vai ficar gravada. Dentro de alguns dias a gente vai compartilhar com vocês essa gravação para que vocês possam assistir novamente, queiram aí tirar alguma dúvida. E aqui no nosso chat tem todo o material a respeito dos ativos que foram faladas, mas qualquer coisa que vocês também queiram questionar, só entrar lá no Instagram da Sovitá que a gente também tira aí a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigada. Vida longa e próspera, né. Obrigado, pessoal. E eu sou bem honesto com vocês, são produtos que eu uso, tá. Eu tenho esse problema também, né. É aquilo que eu não acredito, eu não uso, eu não recomendo. Aquilo que eu acredito, eu uso. Então eu tenho guardado aqui, e de vez em quando eu posto uma fotinho, né, que chegou meu produto. Por sinal, eu estou esperando os produtos que a Cláudia ficou mandar para mim, não manda, não sei por quê. Mas, Não, eu chegou uso hoje. sim. Ah, tá. Eu uso um monte de coisa, eu sempre sou bem claro quanto a isso, né, aquilo que eu acredito, sem nenhum problema, eu consumo. Assim, é igual a metformina, né, eu não tomaria de dia, mas eu tomo à noite a XR, né, então eu tomo à noite, eu vou dormir, e aí eu não vou fazer atividade física, minha acidose metabólica provavelmente não vai ficar muito aumentada, então minha taxa metabólica vai diminuir. Então, assim, eu não vou usar durante o dia, que eu fico mais ativo, né, e faço minha atividade física, então, assim, eu optei por isso, né. Então eu sempre faço essas adaptações que vocês devem fazer no consultório de vocês, no trabalho, no dia de vocês, que vocês sabem que tem uma individualidade metabólica. Por exemplo, a Camila, que é a minha esposa, ela toma metformina, tem diarreia, né. Vocês veem que muitos pacientes de vocês também vão ter isso, né. Então eu tenho que fazer uma outra opção de outro produto para inibir, né. No caso, eu estou usando derivado da berberina, na verdade estou usando a berberina ainda nela, né, mas eu quero inibir o SGLT2 também, porque consumir aumentar a eliminação urinária de glicose está sendo uma intervenção interessantíssima com esse inibidor de SGLT2, está sendo benefício, inclusive, na área cardiovascular, né? Quem usa simvastatina? A simvastatina é um produto interessante, né? Você tem que modular, e tem assim, toda vez que você for usar a metformina, você vai ter que dosar o lactato deshidrogenase lática. Essa é uma recomendação, inclusive, que saiu essa semana no estudo, né? Por quê? Você vai usar metformina, é interessante você dosar o ácido lático deshidrogenase lática, principalmente quando você estiver em uso da metformina, porque se o seu ácido lático aumentar, pode ser notícia boa e pode ser notícia ruim. Pode ser notícia boa porque você está induzindo uma deficiência mitocondrial que pode reverter no aumento de função mitocondrial. Nesse caso específico, a simvastatina, ela é pior, e foi publicado também essa semana, né, que a acidose metabólica, o ácido lático é um dos maiores associados à rabdomiólise. A miosite e a rabdomiólise são associados ao uso das estatinas. As estatinas, elas merecem uma abordagem um pouco melhor quando você for usar. Por outro lado, a estatina é um excelente produto, mas pensa assim que a estatina, a gente só usa quando a gente tem uma hipercolesterolemia que a gente não consegue controlar com outros produtos. Essa é a base da estatina.
somente essas familiares, né? A estatina, essa semana, olha que coisa mais interessante, eles pegaram simvastatina, administraram para os pacientes, e eles demonstraram que em todos os pacientes com desordens comportamentais eles tinham uma melhora leve. Todos. Mas o que eles atribuíram, né? Atribuíram uma melhora, uma diminuição da inflamação. Não foi a questão do efeito da estatina no colesterol, né? Mas você sempre tem que monitorar a lesão muscular, dores musculares principalmente, secar a creatina quinase, né? E é sempre interessante você modular também ou avaliar nesses pacientes que usam estatina a pregnenolona, né? A pregnenolona é o primeiro, quando ela cai abaixo do normal, é o primeiro sinal de que você está inibindo demais o colesterol, né? A pregnenolona vai dar origem a todos os outros hormônios esteroidais, né? Então, assim, o monastros purpúreos, ele também inibe a hidroximetilglutarilcosimar redutase. Não seria minha opção primária, tá? Eu, por exemplo, tentaria diminuir a absorção do colesterol, fazer uma dieta, aumentar a atividade física e, né, o monastros purpúreos, o policosanol podem ser opções, né? Mas eu, assim, como todos eles fazem a mesma coisa, eu não tenho medo de usar uma estatina. Por sinal, eu usei estatina durante um período. Por quê? A simvastatina, ela é um inibidor do MCT, né, que é o transportador de monocarboxilato. Com isso, o que acontece? Ela retém o ácido lático dentro da célula. Por isso que o pessoal, eu sempre fico com medo da estatina e sempre tento olhar a secar e o lactato do paciente. Como ela inibe o MCT e mantém o ácido lático dentro da célula, ela é muito utilizada em cânceres glicolíticos anaeróbios. E ela melhora o prognóstico do tratamento. Então, a simvastatina em câncer não colou ainda, mas vai colar. No Japão já se usa corriqueiramente, né? Então, daqui a alguns anos vai estar todo mundo usando. Por quê? Porque metabolicamente é interessante usar uma estatina para o paciente com câncer altamente glicúdico anaeróbico. São câncer que tem um oncogênio Carras, um oncogênio NRAS e um oncogênio MYC, por exemplo, seriam cânceres onde a simvastatina aumentaria a eficácia tanto da química quanto da radioterapia. Então, quando eu estava fazendo tratamento, eu usei simvastatina. Comprei, né? Um amigo meu trouxe dos Estados Unidos, e lá, não sei se sabe, eles vendem aqueles frascões, aqueles catonhão grande assim. Eu comprei e usei. Tá bom? É um bom produto. Não fiquem vinculados aos efeitos adversos. Pensem no que você pode usar de benefício para o paciente. Tá bom? Então tá bom, Henry. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, quem aí dedicou um pouquinho do seu tempo para ouvir o nosso webinar. Ficamos muito felizes. Obrigada, esse é o primeiro de muitos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigada, Henry. Obrigado, um beijão para todo mundo aí. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, Cláudio. Obrigado pela companhia. Obrigado por ter me convidado para fazer esse webinar. E lembrem vocês, né? Eu tenho uma regra comigo mesmo, que eu só falo daquilo que eu uso. Eu não sou muito de se eu não uso, se eu não gosto, se não gosto do conceito, não adianta que eu não uso mesmo. Então, esses produtos que eu defendo, eu uso, eu tenho aqui em casa, né? E não só uso, como recomendo, né? Inclusive, eu recomendei para o pessoal, uns alunos lá da Santa Casa, do HC, eu recomendei para a Cláudia lá, não sei se você chegou a fazer contato com eles, né? Eles também estão prescrevendo para os pacientes com osteoartrite o Curate, que é um produto altamente interessante e eficaz, né, para essa finalidade, e o pessoal não usa muito. Tá bom? Legal, meus meninos, fiquem com Deus vocês todos e vamos nos falando, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado.